Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de dica da rodada número 9, galera. E a gente mitou muito na rodada. Simplesmente 148 pontos a gente fez aqui com o time do canal. Eu tava devendo uma mitada pra vocês, então estamos kit, está pago, galera. Uma mitada espetacular, né? A média dos cartoleiros, só pra você ter uma ideia, foi 71 a média dos cartoleiros, gente. Então, a gente mitou muito, a gente ganhou muitas cartoletas, a gente chegou a 161, né? E a gente, nosso diferencial, né? A Rascaeta de capitão, Matheus Pereira mitou muito e também o Pochettino, galera. Eu vou te mostrar aqui o meu time, o quanto é importante vocês seguir no Instagram. Eu vou te mostrar aqui agora. Ó, é importante você não seguir no Instagram porque simplesmente a gente colocou o Pochettino no time, até a gente atualizou, né? Quando a gente viu que o Pochettino ia jogar, a gente atualizou o Pochettino no time aqui no Instagram, ó. Por isso que é importante demais você seguir aqui no Instagram. Então já corre, segue para você pegar as atualizações. Não adianta seguir somente no YouTube. Tem que seguir também no Instagram, beleza? Cuiabano também entrou no nosso time, já que o Wesley não jogou e meteu um golaço, né? Nosso time foi perfeito, né? Simplesmente nosso time. O Marinho é nosso banco de reserva de luxo. Simplesmente conseguimos uma mitada espetacular, ok? Galera, simplesmente a gente é líder do Brasileirão dos YouTubers. 100% de aproveitamento que a gente está na competição. 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos, 6 pontos, né, que a gente está na frente dos concorrentes. E simplesmente a gente está na fase espetacular também no Brasileirão dos YouTube. A gente está numa fase espetacular do time do canal. E sem contar o time do plano de sócio também está numa fase incrível. A gente mitou lá também mais de 130 pontos, né? E mantemos uma regularidade líderes praticamente de todas as nossas ligas que a gente participa. E tá rolando, na verdade rolou na última rodada, né, uma degustação. E depois da degustação, a gente fez uma promoção no nosso plano praticamente de graça. De R$ 129,90 está por R$ 59,90 Pix seu cartão. E essa promoção é válida até o final do dia de hoje. Então, se você tem interesse de entrar para o meu plano de sócio solo e aproveitar essa promoção de R$ 59,90, o link está na descrição. Só chamar o Elvis, né? Quem participou da degustação, deixei um link lá para você estar fazendo parte, galera. Todos conheceram a qualidade do nosso conteúdo, conheceu o nosso trabalho. Eu tenho certeza que R$ 59,90 é praticamente de graça. Um plano de muita qualidade que você vai pagar uma única vez, né? Você não vai pagar por mês, é por uma vez por ano que você vai estar pagando. Então aproveita essa promoção, o link está na descrição, ok? E eu conto com vocês. Galera, eu quero saber quantos pontos você fez. Entendeu? A pergunta que eu quero saber é essa. Deixa nos comentários, beleza? Igor, eu mitei, eu ziquei. Então deixa aí nos comentários, eu quero saber quantos pontos você fez. E geral deixando like, beleza? Então todo mundo, por favor, vai deixando aquele like maroto, ok? E galera, um outro recado para vocês é em relação à minha live, né? Nessa próxima rodada vai ser na sexta, não vai ser no sábado, ok? A minha live não vai ser no sábado, eu vou ter um compromisso no sábado. Então troquei mais na arego. Eu vou fazer a minha na sexta. Eu vou só definir o horário. Vou ver se eu consigo fazer 7h30, beleza? Ou se eu vou fazer 8, beleza? Mas eu aviso vocês, mas vai ser 7h30 ou 8 horas, um desses dois horários, fechou? Então conto com vocês na live, na sexta, com conteúdo de qualidade, como sempre, fechou? Então vamos lá, eu vou usar aqui o escala 10, como vocês estão vendo. Além do escala 10, né, galera, a gente vai estar vendo aqui uns dados estatísticos do jogador, né, no próprio Cartola. Eu vou vender esse time logo todo, vamos vender? A gente tem cartoleta demais agora, galera, então estamos de boa, beleza? Então vamos lá. Começando esse trabalho aqui, eu vou começar pelo escala 10.
Aqui no escala 10 você tem alguns segmentos. O esporte, né, nos últimos 5 jogos. Lembrando que a primeira planilha dos últimos 5 jogos é que é dos últimos 3 jogos conforme o mando de campo. Fechou? Então fechou. Por exemplo, o esporte, né, nos últimos 5 jogos ele cede muito, né? Então 8,9 para goleiro é uma média muito alta, né? Então todos os goleiros que jogam contra o esporte tá se dando bem, ok? E fora de casa, esse segmento ele cai um pouco, né? Porque o esporte costuma marcar gols fora de casa, né? Inclusive marcou nos últimos 3, como você viu, entendeu? O Ceará também não é todo esse time de confiança. Mas no geral ele cede o esporte. O que me chama a atenção, galera, é o Botafogo fora de casa. O Botafogo simplesmente cede um absurdo para goleiros, né? E lembrando que o Botafogo nos últimos 8 jogos como visitante cedeu 8 SGs, incluindo todas as competições. Então não é loucura você colocar aqui o Rossi como uma das melhores opções para a rodada. Não é loucura jamais, ok? Dando sequência, você tem aqui um segmento, deixa eu ver, tem um segmento do Grêmio, né? Pensando, por exemplo, no Rafael, né? O Grêmio cede fora de casa. Você tem o Galo que cede um pouquinho. O Galo não, o Santos, né? Pensando aí, quem sabe, no Hugo Souza também. Não poderia ser loucura. E em relação ao Mirassol, galera. O Mirassol não é de ceder tanto no geral, né? Nos últimos 5 jogos. E aqui cede 4,5, né? Pensando no Antony. Mas o Mirassol não costuma negativar goleiro. Isso já é interessante na minha visão, ok? Pegando os dados estatísticos como visitante. O Vasco cede muito, né, gente? Então não é loucura, por exemplo, botar um João Ricardo. E o Fortaleza fora de casa tem uma média alta, né? Costuma sempre imitar goleiros, viu? Imitar o seu próprio goleiro, na verdade. Mas, enfim, dando continuidade, eu acho que é isso, galera. Eu pensei no Everton também, por causa do Bragantino. Mas o Bragantino costuma fazer sempre um golzinho, né? E o Bragantino tá na fase muito boa também, né? Então não sei se seria tão válido assim aqui. Mas enfim, voltando aqui, em termos de goleiros que eu indiquei para vocês. Eu indico para vocês o Everton quanto o Bragantino, mesmo fora de casa. Um jogo difícil, mas eu acho válido. O goleiro que tem a maior média do fantasy é ele, né? Eu falei do Rafael também, do São Paulo, seria uma boa. E eu falei do Rossi, né? Rossi também seria uma bela opção para a rodada, né? Ele que desvalorizou um pouquinho, enquanto o Botafogo aqui seria interessante por demais. Aí você tem aqui também o Antony. O Antony é o melhor deles em termos de valorização, é o Antony, galera. Disparado aqui, o Antony seria o goleiro melhor pensando em valorização, fechou? Mas por enquanto eu quero ter alguém, né, do Flamengo, né? E esse alguém eu quero ter o Rossi, né? Já que o Igor Jesus sinaliza muito, né? Eu acredito que o Rossi vai trabalhar. Então o Rossi vai ser meu goleiro por enquanto. O Hack, como vocês sabem, eu sempre faço só na live, né? Então só tem que aguardar até a live. Live vai ser na sexta. Galera, quem é novo por aqui, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, viu? Não esquece. No banco eu vou botar o Antony, beleza? Que vai ser nosso goleiro. Dando sequência, vamos agora para zagueiros, galera. Na zaga tem muita opção, né? Muita opção mesmo. Cara, o Vitor Gabriel, né? Ele era baratinho, já tá 10 cartoleta. Ele também, né? Ele é muito regular, né, gente? Todas as partidas ele conseguiu pontuar muito bem, né? Belo de um zagueiro, viu? Belo de um zagueiro. 9,20 só em desarme. Fantástico, viu? Mas vamos lá. Dando sequência aqui, vamos botar zagueiros. Dados completos só na live, viu, galera? Que a gente consegue aprofundar melhor esse dado estatístico. O cachorro começando a latir aqui, ó. Enfim. Dando continuidade, como vocês viram aqui, você tem
o cedimento do Botafogo para zagueiros, né? Bem alto, né? Como vocês vê. Olha, o Botafogo costuma imitar todos os zagueiros, né? Já que ele cede também fora de casa. Então, pelo cedimento, né? O Botafogo seria um time que costuma imitar zagueiros. Então, os zagueiros do Flamengo seria interessante, né? E os zagueiros do Flamengo vêm pontuando dentro de casa, ó. Todos dentro de casa, ó. Eles simplesmente tiveram boas pontuações, né? Então, não seria loucura o Léo X, não seria loucura o Léo Pereira, não, jamais, ok? Dando sequência, outros zagueiros que eu possa indicar, né? Mais complicado, viu, gente? De indicar mais zagueiros. Pelo cedimento, não é tão bom assim. Não é tão bom. Mas eu falei do Inter, né? Do próprio Vitor Gabriel. Apesar do Mirassol não ceder muito fora de casa, né? Mas é uma boa opção o Vitor Gabriel. E acho que alguém do Flamengo seria interessante aí pra rodada. Então vamos lá. Indicações. O Vitor Gabriel, né? Que eu falei agorinha, né? Inclusive, o problema é que ele tá valorizado, né? Mas é uma boa opção. Já tá muito bem desarme. O próprio Gomes eu vejo como interessante pra rodada. Ok. Que a melhor defesa é do Palmeiras, né? E o Palmeiras é a líder do campeonato e eu acredito que vai ser um jogo duro, mas eu acho que pode ser interessante. Léo Pereira do Flamengo, então, que eu indico. Deixa eu ver se tem mais indicação. O Marlon não seria loucura, galera, para quem quiser arriscar, beleza? Tem o Fux, que desvalorizou um pouco, bom para valorizar, né? Eu acho o Léo Ortiz, né? Por enquanto eu vou ter o Léo Ortiz aqui na minha defesa, beleza? Léo Ortiz que o povo criticava tanto, galera. E ele meio que tá entregando pontuação. Ele pra mim é o mais tá sendo mais regular do que o próprio Ortiz, ou do que o Léo Pereira, perdão. Se você analisar, ó, 4,45, por exemplo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira 4,63. E olha que o Léo Pereira, né, fez um gol, né? Então o Léo Ortiz está sendo muito mais regular do que o Léo Pereira, ok? Então vamos lá. No banco de reserva, vamos colocar quem? Tem o Rogério, né, galera? Mas deve ser o Vitão que deve ser o titular dessa zaga, viu? Mas eu vou ficar com o Gabriel Xavier, que eu acho interessante aqui, viu? Ainda mais se jogar de lateral. Aí acho muito interessante. Show? Então vamos lá. Laterais. Na laterais, a gente tem algumas opções. Mas vamos dar uma olhada no segmento primeiro. Depois a gente vai falar essas opções nas laterais. É uma posição bem difícil de se escalar laterais para essa rodada, viu? Talvez seja a rodada mais difícil pensando em laterais. Mas vamos lá, o segmento do esporte no geral é alto, né? Pensando em lateral. O Matheus Bahia tá na fase muito boa, viu, galera? Muito boa mesmo. Não seria loucura vocês escalar o Matheus Bahia. O Botafogo cede, de como vocês vê. Então, o segmento do Botafogo é muito interessante. Eu falei do Matheus Bahia, mas o Matheus Bahia é esquerdo, galera. Aqui é pra lateral direito. Então aqui na verdade seria o Rafael Ramos, né? Que seria pro segmento do esporte. É muito bom para lateral direito, ok? Do mais, galera, em termos de sedimento. Essa não tem muito sedimento bom aqui, né? Não tem, gente. Você tem um sedimento aqui do Grêmio, né? Mas não gosto do lateral direito. Talvez o Ferrarese, né? Ele sempre tá jogando ali de zagueiro por lateral. Pode ser interessante o Ferrarese aí pra rodada. Interessante pra rodada do Ferrarese. Mas tirando o Ferrarese, gente. Ferrarese é zagueiro, viu? Só lembrando pra vocês. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Sedimento, né? Você tem aqui o sedimento do Fortaleza, mas não dá pra confiar. Realmente, na verdade, o Paulo Henrique é uma boa, né? Se o Fortaleza cede, normalmente os laterais mitam muito, né? Lateral direito. Então não seria loucura, não. Né? Alguém aqui do Paulo Henrique, por exemplo, né? Não seria loucura. Desculpa, gente.
não seria loucura. Dando sequência, vamos ver de lateral direito, mas fora de casa, né? Bem fraco também, né, gente? Não dá essas coisas, não. Lateral esquerdo, vamos passadinha rapidãozinho aqui, lateral esquerdo, pra gente continuar. Na lateral esquerda, o cedimento muito bom pro Matheus Bahia, galera. Matheus Bahia tá na fase muito boa, né? Um cedimento muito bom pra ele. Cedimento também pra lateral esquerda, que é muito bom, né? Porque a gente sabe se é o Enzo. Se fosse o Enzo, seria muito bom, né? Porque o Enzo é um bom jogador, né? Pra fãs. Mas o Grêmio cede, né? Seria interessante. O Mirassol cede mais ou menos. Bernabé pra mim é unanimidade se jogando, né? E, enfim, acho que é isso, viu? Não tem muito o que falar aqui de lateral esquerdo, não, viu? Corinthians cede muito para lateral esquerdo. Será que o Escobar é uma boa nessa? O Escobar na última não fez nada. Foi uma grande decepção, viu? Uma grande decepção. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui na prática os melhores. Ó, Piquerez, muito regular, né? Fez uma boa pontuação. Tá tendo média básica. Uma boa opção. Paulo Henrique, que eu citei que o Fortaleza cede um pouco para lateral, né? Não tá provável aqui, galera, o Bernabé, né? Vamos botar ele provável, esse homem. Vamos botar ele provável aqui, né? Pronto. Agora sim, ó. Ele, na verdade, porque o Inter tinha poupado, né? O time, então ele não tá provável. Mas Bernabé vai ser nosso lateral. Aí o outro, eu pensei no Matheus Bahia, né? Do Ceará. Pensei também no Paulo Henrique, pensando em desarme, né? Capixaba não seria loucura. A Escobar fazendo o que aqui, gente? Foi automático, né? Mas, enfim, galera. Diego também é muito boa opção, muito regular. Mas o que eu tô pensando é no Matheus Bahia, ó. Dá uma olhada nas pontuações dele, ó. Na última ele fez 10, depois 12 e depois 13. E ele chegou a fazer 9,40, né? Então ele é muito regular. Aí cheguei a pensar nele já com o time do Sport não tá fazendo gols, né? Cheguei a pensar e eu acho que por enquanto eu vou escalar ele aqui, né? Matheus Bahia aqui do Ceará. No banco de reserva, vamos de Juba. Tem o Juba, né? Que é ofensivo. Tem o Varela também do Flamengo, que não seria loucura. Beleza. Mas eu vou ficar com... eu vou ficar aqui mesmo com o Juba, viu? Juba vai ser nosso lateral aqui. Agora chegamos no meio-campo, né? No meio-campo, promete muito, né, gente? Promete muito aqui o meio-campo. Deixa eu mostrar os dados estatísticos para vocês. Essa rodada não tem nem como você escalar, né? Volante pensando em média básica, eu acho que tem de ser ofensivo mesmo. Vamos lá. O segmento do Sport é muito bom para meio-campo, então o Mugni não seria loucura. O Fluminense cede, né? Mas se não é doido de escalar ninguém ali do Juventude, seria loucura. O segmento do Grêmio é muito bom, mas o Lucas Moura não é titular do São Paulo ainda, né? É o único cara que dá pra confiar ali, ok? O segmento do Santos é bom, mas você não tem um meio campo de qualidade no Grêmio. Mas deixa eu ir nos principais logo, vamos logo. Alan Patrick, primeiro. O segmento aqui do Mirassol não é lá essas coisas, né? Então é meio preocupante, ok? Botafogo. Botafogo também não é de ceder tanto para meio campo nem fora, nem dos últimos 5 jogos. Meio preocupante também. E por fim, o time do Juventude cede sim, tanto em casa, né, e tanto nos 5 jogos geral cede bastante. Então o John Arias é uma baita opção para a rodada, ok? Mas vamos lá. Eu vou botar aqui os melhores meias, como você já viu. O Arrascaeta, né? O homem tem a média espetacular no Fantasy, como vocês vê.
Então é complicado você deixar, né, de fora. O Matheus Pereira tem média básica fantástica, né? Incrível, né? Então é um cara que, por exemplo, na última mesmo ele faria 4 pontos, né? Só de média básica. Então, quem quiser colocar no clássico é válido, mas está bem valorizado, né? Tomar cuidado. E tem o John Arias, né? O John Arias está aqui, já entrou na equipe, né? Vou escalar, não tem como deixar ele de fora contra o Juventude. Tem o Rios, que para média básica, para quem quiser. O próprio Sacha, aqui também pensando em desarme, é uma boa. O Rubens pensando em desarme também é uma boa, né? Mas acho que eu vou ficar por aí de indicação. E o outro que eu vou escalar, galera, ele não tá provável aqui. Eu tô falando do Alan Patrick, né? Tá aqui o Alan Patrick. Não tem como deixar ele de fora, né? Ele não tá provável ainda, mas vai ficar. E no banco vai ser o Rubens, viu? O Rubens vai ser o banco nosso de reserva, beleza? Agora a gente chega no meio. O cedimento para atacante, deixa eu mostrar rapidão aqui para vocês. Os sedimentos estão batendo muito, galera. Tanto que os atacantes, né? Quem colocou, por exemplo, do Fortaleza na última, mitou muito, né? Então vamos lá. O Sport, ele cede um absurdo. Então o Pedro Raul, galera, para quem quiser escalar, não seria loucura, viu? Não seria loucura jamais. Mas o Pedro Raul é bagre demais, às vezes, e complica, né? Mas quem tiver coragem, fica à vontade. Você tem um cedimento aqui do Santos, né? Para atacantes, então ter um atacante do Corinthians seria ideal nessa rodada. Cedimento do Mirassol é mais ou menos ter um atacante, então aqui do Inter seria interessante ter. E o Botafogo não é de ceder tanto assim para atacante, né? Mas seria uma boa opção. Além disso, você tem o Pulgar, galera. Já que o Vitória cede um pouco, né? E o Pulgar é muito regular, né? Então não seria loucura tanto assim para rodada, ok? Mas vamos lá. O cedimento também do Mirassol é bom, né, galera? Muito bom. Então, o Everaldo não seria loucura aí pra rodada. Vamos dando sequência. O Verratti, muita gente perguntando do Verratti. O cedimento do Fortaleza não é lá essas coisas, pensando no Verratti, gente, viu? Mas o Verratti pra mim é uma boa opção pra rodada, beleza? Caio Jorge numa fase boa. E o Galo, né? Não cede tanto, mas o Caio Jorge está numa fase espetacular, né? É incrível, tem média básica, é incrível aí o Caio Jorge. Inclusive, acho que ele passou o Pedro em termos de média, viu? Passou sim, galera. O Pedro ficou para trás. Inclusive, ele não tá provável, o Pedro, né? Mas vamos lá, deixa eu botar aqui. Então, contra o Botafogo, se o Pedro realmente jogar, a gente vai ter a confirmação. Ele tem que estar na equipe, né? Eu acho que ele foi poupado para esse jogo da Libertadores. Então o Pedro vai ter que estar na equipe. Aí, galera, eu quero ter alguém do Corinthians. Se alguém do Corinthians é o Memphis, né? Mesmo perdendo pênalti, tudo e tal. Eu acho que tem que estar aqui na equipe contra o Santos. E para fechar, né? O Wesley. O Wesley do Internacional. Eu quero ter alguém aqui do Inter. O Wesley tem uma boa média, então seria ele aqui na equipe. No banco de reserva, que é o reserva de luxo, eu tô pensando, sabe em quem, gente? Ó, eu tô pensando no Eric Pulga. Ele é muito regular, ó. No último jogo mesmo contra o Flamengo, ele entrou no meio do segundo tempo, entregou 6,20. E ele sempre entrega a média básica. Sempre entrega a pontuação. Então, tô com a ideia de botar o Pulga aqui contra o Vitória. E é isso que eu vou fazer por enquanto. Ele vai ser o nosso reserva de luxo, beleza? Pulga do Bahia. O nosso técnico tem todas as opções possíveis aqui, né? Mas vai ser o Roger Machado do Inter. Inclusive tá desvalorizado. Capitão. Cara, difícil, né? Mas a gente tem que botar quem tá mitando. Quem tá mitando é o Arrasca, né? Então, o Arrascaeta é o nosso capitão. Então o time ficou assim. Rossi, Bernabé e Matheus Bahia, Vitor Gabriel e Ortiz, Roger Machado, né? Arias, Alan Patrick e Arrascaeta de capitão. Pedro,
Wesley e Memphis Depay é o nosso ataque, ok? Antony, Luciano Juba, Samuel Xavier, Rubens e Pulgar é o nosso reserva de luxo aqui para a rodada, fechou? Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não deixe de seguir a gente no Instagram para você pegar o completo, né? E, galera, aproveita a degustação, viu? R$ 59,90 de quem degustou. O plano agora tá R$ 59,90 para você ter todo esse conteúdo e vamos para cima. Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!